Oi, meu nome é Daniela Agostini. Eu tô aqui para contar uma experiência que eu tive no ano passado, em 2014. Eu viajei pro Nepal para fazer um trabalho fotográfico, que na verdade eu não tinha a mínima noção de como seria esse trabalho. Num primeiro momento eu fui mais por uma curiosidade na cultura e na religião que existe no Nepal. E chegando lá, um primeiro momento foi bem forte porque existiu um choque cultural extremo, assim. O Nepal é um país muito pobre e estar diante de uma realidade como aquela me deixou bem, sei lá, bloqueada, digamos. No passar dos dias, eu tentei encontrar uma forma de quebrar essa diferença cultural que existe entre ocidentais e orientais, enfim. E essa quebra aconteceu através da fotografia. Aconteceu um momento bem peculiar que me marcou bastante, que foi um momento em que eu estava andando, meio perdida, era meu segundo dia em Katmandu, e aí eu encontrei um grupo de crianças numa parte da cidade, e elas ficaram extremamente curiosas na câmera. E foi demais, assim, mesmo sem compreender nada da língua e vice-versa, né, no caso eles em relação a mim, existia uma comunicação ali que era extremamente universal, assim, que era a fotografia. Nesse momento eu cheguei à conclusão que seria a forma que eu usaria para me comunicar com os locais de lá. E foi aí que eu decidi que eu queria distribuir fotos pelo Nepal. A partir dessa ideia, as coisas ficaram muito mais leves. Eu cheguei até um orfanato, onde eu fiquei 2 dias. Nesses 2 dias eu fotografei as crianças desse orfanato, e no outro a gente montou um mural com as fotos impressas. Além deles, eu estive bastante tempo com o Suraj, que foi um grande amigo que eu conheci lá. O Suraj é um nepalês que tem um restaurante. A gente se conheceu através da comida, né? E durante a viagem o Suraj me ajudou muito, assim, em questões gastronômicas mesmo, questões de segurança, questões de onde dormir, o que visitar. A gente andou de moto pra cima e pra baixo, enfim, foi uma super amizade do início ao fim. O Nepal é um país extremamente pobre. Os nepaleses, eles não têm um acesso comum como a gente a um mínimo, assim, a água, a comida. O país ele é relativamente caro para o salário base que o nepalês recebe, e além de tudo isso o governo é extremamente corrupto. Em contrapartida, os nepaleses, como eu acabei de contar essas pequenas histórias, eles são incríveis, assim, extremamente felizes com o pouco que eles vivem. Teve uma situação bem interessante em uma das viagens que eu fiz no Nepal, em que eu estava descendo uma montanha, eu tinha subido para ver o Himalaia, e aí essa cidade, basicamente as pessoas vivem da plantação, assim. Então é muito simples o cotidiano, a vida deles. E aí foi legal porque enquanto eu descia essa montanha, tinha tipo um abismo do outro lado da montanha em que eu tava. E nesse pico dessa outra montanha tinha uma senhora deitada. Devia ser umas 4 horas da tarde, uma luz maravilhosa, enfim. E essa senhora estava descansando e tal, e aí eu parei ali pra observar aquela cena e tudo mais, e pensar no quanto é simples e tal.
E aí foi quando chegou uma vaca, muito lentamente, assim, se aproximou da senhora. E não só se aproximou, como também deitou e apoiou a cabeça no peito dela. E assim, elas permaneceram ali. E juro, assim, foi, eu acho que uma das cenas mais incríveis que eu já vi em toda a minha vida. Do quanto o simples pode fazer total sentido, sabe? E foi isso que eu trouxe do Nepal, assim, essa questão de estar no presente, que eu acho que o próprio budismo nos traz muito isso, e do quanto a gente precisa de muito pouco para viver, e eles são um exemplo disso. Além disso, teve um último dia enquanto eu estava no Nepal, que por coincidência, sorte, acaso, enfim, sei lá qual seria a melhor explicação, eu tava andando, tentando organizar meu último dia, e aí foi quando eu percebi que eu nem estava no meu último dia, de tanto que eu tentava organizar ele. E aí eu passei a apreciar as pequenas coisas que fizeram com que eu me apaixonasse por aquele lugar, como o cheiro do incenso, a música que tinha nas ruas, enfim, coisas que ainda são bem latentes em mim. E aí, nesse dia, caminhando, observando tudo isso, eu caí, assim, sei lá, por muito por acaso, em uma escola do governo, com várias crianças, uma escola extremamente pobre, gente, assim, tipo, sem nada, sem parede direito, sabe? E aí nessa escola eu fui super bem recebida pelas professoras, pelas crianças, e aí quando elas viram a câmera elas piraram, assim, elas começaram a pular, saltar na minha volta, e enquanto isso eu fotografava e tal, e era meu último dia, então eu não tinha nem intenção de imprimir essas fotos e levar lá. Foi quando a professora me explicou que essas crianças não tinham acesso algum à fotografia e tal, e que seria demais se eu conseguisse enviar de alguma forma. Eu consegui usar o restante do tempo que eu tinha na cidade para imprimir, isso que essa situação ela era bem complicada, porque o Nepal, parte do dia, ele não tem luz, então as pessoas basicamente têm acesso à eletricidade no período da noite apenas. Então era bem complicado de eu conseguir imprimir essas fotos para distribuir para os nepaleses. Enfim, consegui imprimir as fotos, levei nessa escola de novo e foi incrível, assim, foi mais um momento bem emocionante que eu vivi lá. E aí depois que isso aconteceu, eu tava num café que eu gostava bastante, lendo um livro sobre budismo e tal, e parte desse livro dizia, na verdade respondia uma pergunta que eu cheguei no Nepal me questionando, assim, com tanta pobreza, tanta falta, qual seria a diferença que a minha fotografia poderia fazer num país como aquele. E naquele livro eu tive a melhor resposta, não só naquele livro, como no dia dessa escola, ou como no dia do orfanato, ou em cada chá que eu tomei com o Suraj, enfim. E dizia assim que se cada pessoa se preocupasse consigo mesmo, entendesse quem ela automaticamente esse autoentendimento, ele, como eu posso dizer, essa felicidade interna, ela consegue atingir as pessoas que estão mais próximas. Então, automaticamente, a gente já estaria fazendo bem. E se a gente for pensar em como poderia ser um mundo melhor, se todo mundo praticasse um pouquinho disso dentro de si mesmo, a gente conseguiria atingir um todo, já que eu atingiria as minhas pessoas, vocês, as pessoas que estão na volta de vocês, e isso complementaria
toda essa população. Eu uso essa teoria budista muito dentro desse projeto que eu e os meninos estamos elaborando e colocando aqui em prática para vocês. Porque diante desse grande desastre eu me questionei muito assim, qual seria a mudança, né, em ir lá e ajudar o orfanato, ir lá e ajudar o vilarejo. Mas eu acho que é isso, assim, eu conseguindo atingir minimamente essa pequena população que fez tanto sentido nesse tempo que eu passei no Nepal, e outras pessoas que tenham esse mesmo objetivo que eu estivessem fazendo o mesmo, a gente, quem sabe, salvaria esse país tão maravilhoso que passa por esse momento tão triste. Então eu deixo aqui um pouquinho da minha história, do que eu vivi no Nepal. Espero conseguir passar para vocês a emoção e a maravilhosa vida que existe lá, e eu sei que vocês já sabem o quanto esse povo tá sofrendo, então é isso, vamos tentar unir forças aí e mudar um pouquinho dessa realidade. Todo esse trabalho que eu realizei enquanto eu estive no Nepal, ele ficou parado no meu computador nesses últimos meses, assim. Eu não sabia exatamente o que eu faria, qual seria o sentido, o objetivo que esse material teria. E aí foi muito forte, assim, porque veio o desastre, o terremoto, e obviamente me abalou profundamente quando eu recebi a notícia. E num primeiro momento eu nem pensei que isso tudo poderia acontecer. E a primeira coisa que eu fiz foi tentar entrar em contato com algumas dessas pessoas que eu citei aqui no vídeo. E aí, depois de uns 3 dias desse contato, a Asha, que é uma das meninas do orfanato, me respondeu dizendo que a situação estava horrível, que ela estava sem comida, ela e as outras crianças do orfanato, que estavam sem lugar para ficar, estavam dormindo na beira de um rio, e aquilo acabou comigo, assim, completamente. E é demais, assim, pensar que algo que eu não via muito sentido agora, infelizmente, a partir de um grande desastre e de uma situação que eu jamais poderia esperar que essas pessoas estivessem, esse material tá se transformando em algo bom e positivo. Então esse projeto, ele nasce de um primeiro projeto, e junto dos meus amigos que fizeram parte dessa viagem comigo no Nepal, eu tô aqui transformando tudo isso para vocês, para passar um pouco dessa energia tão boa que existe naquele lugar, e um pouco do amor de todas aquelas pessoas que eu conheci, e para, através dessa arrecadação, tentar diminuir um pouco o sofrimento em que eles se encontram agora. Valeu!